Oi pessoal, aqui é o Mano Covas e foi anunciado recentemente o filme de Agito. Todo mundo achou que ia ser de 20 anos de Kabuto, né? Minhas preces foram atendidas. Pra quem não sabe, Agito é a minha série de Kamen Rider favorita e por conta disso eu tive que reassistir toda a série, incluindo o especial e o filme, pra poder estar a par da história quando o filme finalmente estrear esse ano. E não só foi uma experiência muito boa, como eu achei a série melhor do que a primeira vez que eu assisti. Então hoje eu vim falar por que eu gosto tanto de Agito, tantos personagens, as transformações, várias coisas que eu gosto muito nessa série. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Agito é a segunda série do período Heisei de Kamen Rider, comemorando os 30 anos da franquia. Já de início já é interessante porque em teoria era pra ela ser uma sequência direta de Kuga, a primeira série do período Heisei. Essa foi uma ideia descartada, hoje em dia você pode assistir tanto uma quanto a outra em ordens diferentes, eu mesmo assisti Agito primeiro e dá pra acompanhar a série completamente sem precisar assistir a outra, mas é interessante como alguns elementos ainda se mantêm no início da série. No primeiro episódio é mencionado a criatura não identificada número 4, que com certeza é o próprio Kuga, e foi com base nele que o G3, um traje mecânico feito para derrotar monstros, foi feito. No primeiro episódio também acontecem mortes misteriosas e com certeza devem ser causadas por monstros estranhos. Provavelmente os Gurong, será? Mas dessa vez não, são monstros diferentes, os chamados Unons. Além das referências do primeiro episódio, também tem aquela pintura que sempre aparece na abertura, em que dá pra ver um Rider vermelho no centro, em que se teorizava muito que fosse o Kuga, mas que esse ano foi desmentido quando, em comemoração aos 25 anos de Agito, foi lançado o action figure do Agito vermelho, representando aquele Agito da pintura. É interessante como essas referências não estão só na história, como também estão no design do próprio Agito, que parece uma versão melhorada ou até uma forma alternativa do Kuga, mas como eu disse, hoje em dia elas são séries completamente desconexas uma da outra. Mas só pra fechar esse assunto de Kuga e Agito, no mangá de Kuga, que ainda tá saindo, é feita uma mistura entre as duas séries, criando uma história em que ambos lutam contra os Gurongs. Outras coisas, como também o personagem secundário de Kuga vestiu a roupa do G3, ter também o Hojo também tá no mangá como outro personagem. O mangá aproveita o conceito de Agito para aparecerem vários outros Agitos com designs diferentes, coisa que não foi mostrado tanto na série. Eu não sou muito fã do mangá de Kuga, mas eu gosto de como esses elementos ficam misturados como se fosse uma história só. Em especial, o que mais me incomoda é o que fizeram com Shoichi. Meu Deus, o que fizeram com Shoichi, meu Deus do céu. Voltando pro primeiro episódio da série, eu adoro como ela termina com essa vibe misteriosa do herói que aparece do nada pra derrotar um monstro que o G3 teve uma dificuldade tremenda pra derrotar. Que, aliás, ele nem sequer derrota. É mostrado que esses novos monstros, os Unons, estão matando as pessoas de maneiras misteriosas. E cabe ao G3 derrotar essas criaturas. Mas além dele não conseguir tomar um sarrafo do Unon, ainda aparece uma criatura misteriosa, chamada de Agito pelos Unons. Chega com aquela luz no cinto, com uma vibe misteriosa, e simplesmente derrota com uma facilidade tremenda. Eu gosto como no primeiro episódio eles sequer revelam quem é o Agito de verdade, isso deixa ele numa vibe muito mais badass nesse início de série. Tudo pra ser revelado que, na verdade, o Kamen Rider Agito é um bobo alegre chamado Shoichi Tsugami, um homem que perdeu suas memórias em um acidente envolvendo o mar e que foi adotado por um professor de faculdade. Quando eu digo que ele é bobo alegre, ele é realmente muito feliz, e eu não digo atrapalhado, mas sim, ele é muito feliz, é muito otimista, ele vive fazendo faxina na casa, vive fazendo a comida da família, e é interessante ver essa dualidade, que de um lado ele é uma dona de casa que faz a comida, que é um bobo alegre, e do outro ele é um guerreiro místico, misterioso, que enfrenta os monstros por aí. Eu gosto do Shoichi, ele é um personagem que se mostra já sendo uma pessoa muito boa, e que as outras pessoas é quem deveriam se espelhar nele, e não o contrário. Ele por si só já é uma pessoa muito boa, mesmo tendo amnésia e não sabendo do seu passado. É uma coisa até que faz parte da personalidade dele, ele é super ingênuo. E eu gosto desse núcleo familiar dele, porque querendo ou não é uma família adotiva. Tem um professor da faculdade, o Daishi, que é o filho dele, e a Mana, que é sobrinha do professor. Ela teve seu pai assassinado misteriosamente, e esse também é um dos mistérios da série. Quem será que matou o pai dela? É revelado também que ela tem um poder de clarividência, poder esse que ela sequer menciona pro resto da família dela. Agora é a minha parte favorita, que é com certeza a equipe G3. A Ozawa e o Hikawa são meus personagens favoritos da série, sem sombra de dúvidas. Porque não tem como, eles são muito carismáticos juntos, tanto juntos quanto individualmente. O Hikawa é um herói com um senso de justiça, que com roupa de G3 ou não, ele busca saber sempre a verdade por trás dos Unons, ele busca ajudar as pessoas, proteger as pessoas, derrotar os Unons.
ele é o personagem que mais vai crescendo durante a série, na minha opinião. Principalmente as relações dele com o próprio Shoichi, porque ele é uma pessoa que exalta muito o Agito como um herói misterioso que ele quer se espelhar, mas ao mesmo tempo ele acha o Shoichi muito bobo, e é lindo de ver essas interações entre eles dois, porque o Shoichi ele sabe que o Hikawa é o G3, mas o Hikawa não sabe que o Shoichi é o Agito, então criam várias dinâmicas interessantes durante a série. Já Ozawa é incrível por si só por ter criado o G3, mas eu gosto também muito da personalidade dela. Ela sempre cria briga com quem insulta tanto o Hikawa quanto o G3. Dá pra ver que ela é muito orgulhosa de tudo que ela acredita, e é muito bom ver como ela é inteligente durante a trama. Ela é quem vê no Tsugami uma pessoa muito boa e capaz de fazer grandes coisas, mesmo não sabendo que ele em si é o Agito, coisa que o Hikawa tem super dificuldade de enxergar. Nesse balaio eu posso juntar também o Hojo, que meus amigos com certeza foi o personagem que eu mais odiei durante a série, mas que no final eu acabei gostando. Hojo ele é um ótimo detetive, um ótimo policial, mas meu Deus, a birra que ele tem com a equipe do G3, com o Hikawa, com o Ozawa, é lindo de ver. Ele faz de tudo pra poder sair por cima deles, pra poder ludibriar eles de qualquer forma dentro da polícia. E mesmo sendo uma pessoa que tá do lado dos mocinhos, ou seja, do lado da polícia, do lado de quem tá derrotando os Unons, investigando os casos, ele é uma pessoa insuportável. É até incrível a moral que ele tem dentro da polícia. Ele fracassa várias vezes, ele se mostra errado em várias ocasiões em que a Ozawa e o Hikawa se mostram certos do que eles estão fazendo. E mesmo assim a polícia ainda continua investindo nas ideias dele. Isso é uma coisa que eu acho um pequeno migué assim da história, mas que faz ela andar, que mantém as intrigas durante toda a série. E pra fechar os 3 riders principais, a gente tem também o Gills, que, meu Deus, pensa num personagem que sofre, coitado. Pra começar, que o Ashihara ele era um nadador muito bom e que teve que parar essa vida de natação por conta do seu probleminha de ter várias dores e se transformar num bicho verde assustador. E além disso, o coitado teve o pai morto num acidente de carro. Então, além de ter que passar sozinho por essas situações de pai morto, a cancelar a natação, ter que conviver com um monstro dentro de si, ele ainda vive sendo escanteado, digamos assim. Ele sempre tá passando por situações em que ele é traído, que ele é derrotado, que ele é largado às traças, realmente. Em várias situações de quase morte, inclusive. É engraçado como tem episódio em que a dinâmica é basicamente o Hikawa e o Shoichi meio que discutindo por assuntos frívolos, assim, bem bobinhos, ao mesmo tempo que o Ashihara tá passando por uma situação de quase morte com o Non e tá jogado em algum lugar, ou foi jogado no mar, ou alguém traiu ele, ou alguém que ele gostava muito morreu. É sempre assim, ele tá sofrendo o tempo todo. Com certeza o que eu mais gosto de Agito é o mistério durante toda a história. Especificamente o desenvolvimento do mistério. Porque mesmo sendo uma série de 50 episódios, eu nunca sinto como se tivesse episódios fillers ou episódios que não avançassem a história de maneira alguma. É muito interessante de ver como o mistério é desenvolvido bem aos poucos, com personagens novos aparecendo, com pistas novas sendo reveladas. Pra mim é muito envolvente acompanhar essa história, tanto porque os personagens são muito bons, como o mistério também é muito bom e bem desenvolvido. Tanto com o pai morto da Mana, o pai morto do Ashihara, a origem dos Unons, a origem do Agito, a origem dos poderes do Ashihara, tudo de alguma forma tá conectado e a gente vai descobrindo isso aos poucos, é muito bom de acompanhar. Sobre o design dos monstros, eu acho que eu gosto. São monstros realmente ameaçadores e diferentes uns dos outros. Por mais que alguns eu sinta que seja meio repetitivo, sempre tem uma cara de lobo, ou várias correntes nas orelhas, na barba, que seja. Então eu acabava achando meio sem graça os monstros. Agora, as formas dos Riders em si, eu acho elas muito bonitas. Acho que elas compõem tudo muito bem. Eu gosto como o Agito tem uma vibe mais mística, misteriosa, como se fosse realmente um emissário de Deus, assim, como se ele fosse um guerreiro divino, enquanto o G3 ele é realmente um policial, ele é todo mecânico, tem armas como uma metralhadora, como um fuzilzinho, e ainda tem o Gills, que é como se fosse a parte mais biológica da coisa, como se ele fosse realmente um monstro de dentro pra fora. Ele é o que mais se assemelha a um inseto, a um animal grotesco, umas vinhas com ele sendo todo verde, com olho vermelho. Eu gosto como os três são muito semelhantes e muito diferentes entre si, e as cores compõem muito bem, eles são um trio muito bonito. Agora eu vou pra parte mais de spoilers, então se você não assistiu a série, eu recomendo que você assista, é uma série que eu realmente gosto bastante, mas se você já viu ou não se importa, vamos continuar. Sobre as formas de upgrade dos personagens. Gosto muito do G3X, com as ombreiras gigantes que ele tem, ele ganha também uma metralhadora, eu acho isso muito foda. Com aqueles detalhes amarelos dele, ele ganha um lança-foguete também. Eu acho uma forma bem bonita, inclusive eu já me acostumei muito mais com ela do que com a forma principal dele, a forma inicial no caso. O upgrade do Gills eu acho bem legal, é como se ele entrasse no modo meio carnificina, não sei explicar direito. Ele expõe mais as garras, expõe mais as vinhas que ele tem, os chicotes,
poderes. Eu acho uma forma bem monstruosa, eu acho bem legal, bem condizente com a história dele até então. Agora, sobre o Agito, eu tenho algumas ressalvas com as formas dele. A Burning eu acho muito legal, não é a minha forma favorita, mas eu gosto dele bem mais do que a próxima dele. E apesar de ter a piada que o Shoichi, ele fica comendo salada e com uma música foda pra poder se transformar nessa forma Burning, eu gosto bastante dela, eu gosto da motivação. O Shoichi, ele tá numa situação em que ele tá com muito medo daquele monstro marinho do Akatsuki. Ele começa a achar que ele não consegue derrotar ninguém, que ele não consegue salvar ninguém, mas aí ele vê que com o esforço da mana, que todo mundo tá se esforçando, então não tem por que ele também não se esforçar, e é daí que vem a transformação do Burning, que eu acho ela muito linda. Por mais que não tenha muito a ver, tipo, tá, ele virou de fogo por quê? Não tem exatamente essa explicação, é simplesmente uma forma mais forte que ele fica de fogo meio lava, não tem exatamente uma explicação pra isso, mas é só, tipo, motivação. Mas eu acho uma motivação válida, eu acho legal, bem colocada. Agora, a forma final dele, eu até acho legal, eu gosto como quando ele ataca, tem aquelas faixas de prata atravessando as armas dele, mas na série ela aparece simplesmente do nada, ele olha pro sol e simplesmente aparece. Eu gosto como é como se fosse um besouro saindo do casulo, mas tirando isso, é simplesmente uma forma que aparece do nada e fica por isso mesmo. O especial dá uma melhorada nisso, ele mostra o passado do Shoichi com o médico que atendeu ele, o psiquiatra, que ele tinha um filho que ia virar Agito também e acabou se suicidando. E esse psiquiatra acaba ajudando ele a controlar a forma Burning, o que também ajuda a despertar a forma final dele. O que eu acho até legal, mas sinceramente não melhora tanto. Tipo, foi de uma forma que não tinha explicação pra agora ter uma explicação ok. Falando também do quarto Rider, ele tem um design bem interessante, é como se ele fosse um Unon misturado com Agito. Eu acho isso bem interessante. Ele é um Agito, mas com um design monstruoso, mas diferente do Gills, que tem uma cara que você vê como um herói com aqueles olhos grandes. Ele tem olhos pequenos, tem uma boca monstruosa. É uma forma que eu acho que faz referência ao Kamen Rider clássico, talvez, com o cachecol. Isso eu não tenho certeza. Mas que é uma forma bem legal também. E antes de falar do final da série, eu queria comentar também sobre o filme do G4. O filme do G4 eu acho legalzinho. O G4 em si eu acho meio sem graça, é meio que um recolor do G3, só que preto, com lança-foguete. Eu acho que é um filme que se dá muito bem em trazer o Agito pra uma escala maior de filme. Ou seja, a situação tá pior do que geralmente é, tá numa escala maior do que geralmente é, envolve mais pessoas do que geralmente envolve, as lutas são as lutas são mais. Existem mais inimigos pra derrotar, existem mais pessoas envolvidas e correndo perigo. O final envolvendo o G4 e o Hikawa eu acho muito bonito. Essa frase da Ozawa eu acho muito bonita, que é: Hikawa, não tem como você derrotar o G4 com o G3X. Você vai ter que derrotar eles como Hikawa. E pra mim eu acho isso muito bonito, porque como nível de poder o G4 era mais forte, mas como potência de vida ele não tinha, ele tava como potência de morte ali, ele tava lutando em prol de morrer, sabe? Pra que ficar mais forte se no final das contas você vai morrer? Pra que proteger as pessoas se você não protege a si mesmo? Mais extremista, né? É uma visão um pouco além de simplesmente se sacrificar, se colocando à risca pelo próximo. É um final bonito, é um filme legal, mas sei lá, é só legal. No fim do dia eu acabo esquecendo desse filme, apesar dessa cena que eu gosto bastante, que me tocou bastante. Agora falando sobre o final mesmo. O Akatsuki. A desgraça do barco do Akatsuki. Meu Deus do céu. Como demorou pra gente poder ter todas as peças desse tabuleiro maldito. Era incrível como a cada passo que a gente dava, a gente ficava com mais dúvidas e mais perguntas ainda. Quando finalmente foi tudo revelado, a gente ainda tinha dúvidas sobre algumas coisas. É impressionante como a série se mantém interessante com o tempo. Mesmo no final já tendo sido revelado tudo sobre o Akatsuki. É revelado que a entidade da luz foi naquele barco e espalhou o seu poder restante para as pessoas daquele navio, além de transformar o Shoichi no Agito mais forte para poder derrotar aquele Unon marinho que apareceu lá. A única dúvida que eu fiquei é sobre por que aquele Unon simplesmente não matou as pessoas que estavam no navio, porque a intenção da entidade das trevas era simplesmente matar todos os humanos que despertavam poderes e podiam se tornar futuros Agitos, tanto por medo que ele tinha dos Agitos, quanto por não gostar desse poder a mais que os humanos têm. Os humanos tinham por conta da entidade da luz que se desmaterializou e ofereceu todo o seu poder para a humanidade. Beleza. Agora, por que ele simplesmente não matou todo mundo que tava ali no barco? Ele falou basicamente, vocês podem viver mais um pouquinho aí, vocês podem ficar um tempinho mais, mas depois eu vou pegar vocês, hein? Essa é a única pergunta que eu tenho da série toda, sinceramente. Depois que é revelado todo esse lance do barco, do Akatsuki,
a gente tem um time skip de um mês, se eu não me engano, que é mostrado duas amigas, uma do Ashihara e uma do Shoichi, ele trabalhando num restaurante, e o Ashihara num lugar de concerto de moto. E inicialmente eu achava meio filler essas meninas, mas depois deu pra ver que elas se juntam muito com os temas da série, com os temas que a série toda quer trabalhar. A amiga, que acaba se tornando meio que namorada do Ashihara, ela sempre quer fugir das coisas, que muitas coisas ruins aconteceram na vida dela. Ela era uma atleta e não conseguiu mais ser, e assim como a Ashihara, ela também não podia mais correr. Ela queria fugir das coisas porque ela não aguentava suportar a dor. Ela não suportava a dor de tudo que estava acontecendo na vida dela. E se tem alguém que sofreu durante a vida, foi o Ashihara. Então ele é meio que o mestre perfeito pra ela. Mas claro, ela também morre. Isso se torna mais uma morte dentro do histórico de tristezas na vida da Ashihara. Ela morreu, no caso, por ser do signo de Escorpião, que a entidade das trevas queria acabar primeiro com todas as pessoas de Escorpião. E com isso já leva o Ashihara diretamente pros Unons que estavam protegendo a entidade das trevas. Já a amiga do Shoichi eu acho a mais legal, porque faz ele repensar todo o histórico dele com a irmã, que se suicidou, e ele simplesmente não aceitava essa morte dela. O Shoichi, ele já teve essa situação em que ele queria deixar de ser Agito, tanto que por um episódio ele deixou de ser realmente, porque aquilo significava ter muita dor dentro de si, significava que ele tava com o mesmo poder que a irmã dele tinha, que foi o que ela usou pra poder matar o professor dela, e isso era uma dor que ele não queria carregar. Mas depois ele salva essa mulher também, que tava pra se tornar uma Agito, fechando esse ciclo em que o Shoichi mostra como ele superou essa fase em que ele aceita ser o Agito pra poder lutar contra os Unons e salvar a humanidade. Assim como ele não pôde fazer com a sua irmã, mas que ele faz com todas as pessoas que ele gosta e pra poder proteger o sorriso das pessoas, enfim. Sobre o último episódio, eu acho ele um pouco rushado. Eu acho que poderia resumir em 2 episódios, porque tem toda a parte do Hojo convencendo a polícia de que eles deveriam proteger os Unons para que os Unons matassem todos os possíveis Agitos futuramente. E eu acho isso uma trama muito boa, na verdade. Isso poderia render, tipo, outra série. Imagina uma série meio X-Men, em que as pessoas vão desenvolvendo poderes e vão controlando as pessoas através do poder. Isso renderia outra série à parte, sabe? Mas tudo é resolvido com o Hikawa e a Ozawa indo atrás do Hojo e recuperando o G3 para poder, junto do Agito e do Gills, derrotar a entidade das trevas, provando que mesmo a entidade das trevas tendo criado a humanidade, ela não entende nada da humanidade, não entende o potencial que ela representa. E eu acho isso uma mensagem muito bonita, apesar de ter essa dualidade, porque o potencial pode ser usado tanto pro bem quanto pro mal da humanidade. Isso é uma coisa que você pode ver simplesmente hoje em dia, pessoas poderosas usam seu poder pro mal, mas eu acho que no fim ele traz uma mensagem positiva de que a humanidade devia usar esse potencial pro bem. E enfim, eu gosto muito desse final de Agito, apesar de ser meio corrido, como eu falei. Eu acho que eles gastam tempo demais desenvolvendo as amigas ali do Ashihara e do Shoichi, ao invés de desenvolver essa trama do Hojo, poderia ser mais bem trabalhada, pra fazer uma guinada melhor pro final. Mas apesar disso, eu acho uma ótima série. Eu daria um 9,5 pra Agito. É uma série que eu gosto bastante, eu reassisti e comecei a gostar mais ainda. E tô muito ansioso pro filme. Como eu disse, a história de Agito não acabou, ainda tem todo um futuro pela frente, um potencial pra continuar essa história muito grande. E eu tô ansioso pra esse filme, parece que vai ter ótimos efeitos especiais. Por conta de altas tretas, o ator do Gills não vai voltar, infelizmente, mas o resto do cast vai. Mas no fim é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido e falou!